So, liebe Leute, einen wunderschönen guten Abend. Sejam bem-vindos, meine Lieben. Herzlich willkommen, sejam todos muito bem-vindos aqui, pessoal, para a nossa série de aquecimento, né? Para a nossa maratona para certificação em alemão nível B1. Matheus, o que é maratona para certificação em alemão? Pessoal, a maratona, tá? É uma série de 3 aulas online e gratuitas que acontecerão entre os dias 10 e 14 de outubro, ou seja, já agora, tá? Nesse mês, tá? Ou seja, já na semana que vem, né? Onde eu vou te ensinar, então, o que você precisa saber e fazer para conquistar o seu tão sonhado Goethe Certificat B1, tá? O seu Goethe, né? O seu certificado, tá? Que vai abrir diversas portas aí para a sua vida lá na Alemanha, no geral, né? Principalmente para o mercado de trabalho alemão. Então, se você ainda não se inscreveu para a nossa maratona, clica no link que está na descrição aqui embaixo do vídeo, coloca aquele teu melhor e-mail, aquele e-mail, né, que você confere, que você recebe as notificações, que você acompanha todos os dias, para que você possa ficar por dentro de tudo que vai acontecer na nossa maratona para certificação em alemão nível B1. Você pode também clicar lá no link que está na bio do Instagram, tá? Vai lá, faz a mesma coisa, né? Coloca aquele teu melhor e-mail, faz a tua inscrição e vem participar aí da nossa maratona, meine Lieben. Para quem de vocês, né, ainda não me conhece, hallo, meine Lieben, eu sou o Matheus Schaff, eu sou seu professor de alemão aqui no canal Alemão com Matheus Schaff, sou especialista em preparação para as provas de certificação do nosso querido Goethe Institute. E o que nós temos aqui para hoje, pessoal? Vamos dar uma olhadinha aqui, olha só que coisa mais linda. Não adianta fazer simulado para a prova de proficiência do B1, pessoal, né? Sendo bem direto, tá? Meus queridos, qual que é o meu objetivo aqui, né? Em trazer isso aqui para vocês hoje, tá? Eu tenho recebido, tá, contato, né, de muitos de vocês, tá falando isso aqui, ó, Matheus, eu já fiz todos os simulados dos livros, né, já fiz de tudo, né, das provas do Goethe Institute, eu ainda não passei na prova, o que eu devo fazer? Eu não sei mais o que fazer, tá? Por isso, pessoal, que eu decidi trazer esse assunto aqui vocês, tá? Por conta de estar presenciando diversas situações aí com diversos, né, de vocês, né, diversos candidatos, então, que querem fazer a prova do Goethe, vão lá, fazem diversos simulados, né, todos os dias, tá? E mesmo assim ainda não conseguiram a sua aprovação. Meus queridos, o que eu quero com a nossa live aqui de hoje, tá? Eu quero evitar, então, que você perca tempo aí se matando em fazer simulados sem que isso te ajude a passar na prova, tá? Eu quero que você entenda que existe uma maneira de estudar, tá? De forma útil. Eu quero ainda que você entenda porque que mesmo você fazendo aí tantos simulados, você ainda não passou na sua prova do Goethe Certificat B1. E ainda, né, em consequência disso, né, eu quero evitar com que você fique aí frustrado, tá? E desista aí dos seus sonhos, tá? Acabe jogando, né, tudo pro alto, tá? Mesmo batalhando tanto, né? Trabalhando tanto aí todos os dias para conquistar a sua aprovação, tá? O que nós temos aqui para hoje, pessoal? Olha só, eu quero trazer para vocês dentro de dois mundos, tá? Dentro de duas situações, com certeza vocês já vão se identificar dentro de uma delas. Percebam só o que nós temos aqui. Liebe Leute, nós temos aqui duas pessoas, né? Nós temos aqui, então, o nosso Cláudio, tá? Ele tá aqui do lado, né? E nós temos aqui a nossa Joana, tá? Dois exemplos, né, pessoal? Duas situações hipotéticas, tá? Duas pessoas hipotéticas. Eu tenho o Cláudio aqui, pessoal, que ele estuda, então, ele estudou, né, o DAF, né, ou seja, o Deutsch als Fremdsprache. Ele fez o curso de alemão lá direitinho, começou do A1, né, fez, né, completou o A1, depois ele foi lá para o nível A2, né, finalizou o A2, depois ele foi lá para o B1, né, concluiu o B1, né, tudo isso, né, utilizando lá o livro Menschen aqui, por exemplo, tá? Poderia ser o Schritter, poderia ser qualquer outro livro ali. E o que acontece, pessoal? Ele, né, o nosso Cláudio aqui, então, ele teve contato com o vocabulário, teve contato com gramática, ele escreveu o texto, teve conversação nas aulas, só que, pessoal, ele nunca viu uma prova do Goethe, beleza? Do outro lado aqui agora, né, nós temos a Joana, tá? A Joana, ela tem um objetivo bem claro, né? Ela quer conquistar o Goethe Certificat B1 dela. Então ela começou as aulas de alemão lá no A1, né, lá na empresa, né, na escola, tá? E de repente, né, ela se encontrou já fazendo o A1, o B1, né? Ou seja, já se encontrou fazendo ali o B1, né? Porque a empresa disse, porque a escola disse então que ela já estava preparada para cursar o B1. Agora ela chegou no B1 e está só fazendo simulados ali então para passar na prova, que é a situação, pessoal, de muitos de vocês, tá? Vocês são várias, você tem várias Joanas aí, vamos dizer assim, tá? Aí na mesma situação, né? Vários de vocês, então, estão dentro desse contexto aqui da Joana, inclusive, pessoal, muitos dos meus alunos, tá? Também estão nessa situação. A grande questão agora aqui é, pessoal, o que vocês acham? Qual dos dois tem mais chance de ser aprovado aí na prova? O que vocês têm a me dizer? Será que é o Cláudio ou será que é a Joana? O Cláudio, né, ali que passou, né, por todos os cursos ali, né, fez vocabulário, gramática, né, escreveu o texto, até teve conversação nas aulas, né, mas nunca viu uma prova do Goethe. E nós temos a Joana ali, né, que começou lá no A1, né, foi lá pro B1, né, porque a empresa disse, não, você já está apta, né, aí para cursar o B1, tá tranquilo. Então agora ela chegou no B1, está só fazendo simulados porque ela precisa passar na prova, né, ela quer ir lá para a Alemanha trabalhar.
Então é nessa situação que ela se encontra aqui agora. Quem que vocês acham, pessoal? Quem que vocês acham que tem mais chances aqui, então, de ser aprovado na prova? Tá? Se você pensou na Joana, tá, pessoal, você está errado, tá? Quem tem mais chance aqui de ser aprovado é o Cláudio. Por quê, pessoal? Porque ele teve mais contato com o idioma por mais tempo, né? Aprendeu vocabulário, aprendeu gramática, ele escreveu textos, teve conversação nas aulas. Ah, Matheus, mas ele nunca viu uma prova do Goethe, né? Você já falou várias vezes, né, que a gente tem que conhecer a prova. Isso mesmo, tá, pessoal? Mas assim, ó, diante de todo o conteúdo que ele teve, mesmo ele não conhecendo a prova, diante do conhecimento que ele já tem, de certa forma, ele vai conseguir interpretar melhor, ele vai ter mais vocabulário para entender o que está sendo pedido dele aqui. Ao contrário aqui da Joana, né, que não passou por isso, né, que foi colocada ali, então vamos dizer assim, né, no B1, né, pela empresa lá ou pela escola, que disse para ela que ela se encontra no B1 e que agora está ali só fazendo simulados ali, por quê? Porque ela precisa passar na prova. Meus queridos, olha só, a nossa grande pergunta aqui é, né, adianta fazer simulado para passar na prova do Goethe Certificat B1? E a minha resposta, pessoal, que eu posso dar para vocês, tá, com bastante certeza, é sim, pessoal. Tá? Adianta fazer simulado sim para a gente passar na prova do Goethe. Agora, contanto, né, que a gente tem que botar aqui, né, fazer essa ressalva aqui, pessoal, contanto que tudo isso, tá, seja feito da maneira correta, pessoal. Uma coisa que vocês têm que entender é que o simulado, pessoal, ele funciona, tá, como um termômetro, vamos dizer assim, tá? Ele é um termômetro ali, então, que ele serve como um indicador ali das tuas falhas e de onde, então, você vai precisar focar mais. Tá? Ou seja, ali naqueles pontos, né, onde que você vai errar, isso que eu quero dizer, né, com o termômetro, ele está indicando, opa, atenção, né, aqui nós temos um pequeno problema. Ou seja, você deve focar mais nesse ponto aqui então. Não adianta de nada, pessoal, você ir lá e fazer vários e vários simulados, tá? Só conferir suas respostas se você não fizer o seguinte, meus queridos. Olha só, se você não conhecer a prova. Pessoal, a gente tem que conhecer a nossa prova, tá? Muitos de vocês, tá, que já acompanham aqui o canal, né, que já acompanharam aqui as nossas lives, a gente tem que estar muito ciente, pessoal, que nós temos lá na nossa prova, tá? Nós temos 4 habilidades, né, que vão ser cobradas da gente. Quais são elas? Não, o nosso Lesen, primeiramente, tá? Que é a nossa parte da leitura. Nós temos o nosso Hören. Depois nós vamos ter o quê? O nosso Schreiben. Vamos apagar, vamos botar tudo aqui do ladinho. Nós temos também o nosso Schreiben, beleza? Tá aqui no nosso Schreiben. Nós vamos ter o que mais, pessoal? Qual que é a outra modalidade ainda que a gente tem? Nós temos ainda o nosso Sprechen. Deixa eu botar aqui um pouquinho mais pro lado aqui para vocês conseguirem ler, né, e acompanhar. Nós temos aqui o nosso Sprechen também. Tá ali então o nosso Sprechen. 4 habilidades, pessoal, que serão cobradas da gente, tá? A gente tem que conhecer a nossa prova de forma que a gente tem que entender, saber, né, que no nosso Lesen nós vamos ter lá, são 5 questões, né, de 1 a 5. Lá no nosso Hören nós vamos ter 4 questões. Lá no nosso Schreiben nós vamos ter que escrever 3 textos. Lá no nosso Sprechen nós vamos ter também 3, né, 3, ou seja, 3 atividades aqui então de fala. Ou seja, essa daqui é a primeira parte, né, entender, né, conhecer a prova, como que ela é estruturada, pessoal. Apesar de as provas nunca serem iguais, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que falar, né? Por mais que a gente estude, né, em cima ali de vários simulados, tá? As provas não são iguais, pessoal. Só que o que acontece? Elas seguem o padrão, né? E esse padrão, ele vai se repetindo. Qual que é o padrão? Que a gente sempre vai ter 4 modalidades, que os exercícios sempre têm uma determinada estrutura, pessoal. Então, esse daqui seria o nosso primeiro ponto, tá? Se a gente for pensar, né? Adianta fazer simulado para passar na prova? Adianta sim, pessoal. Mas já nada adianta ficar fazendo isso da maneira errada. Primeira coisa que a gente tem que fazer, entender, né, é conhecer a nossa prova, tá? Ou seja, como que ela está então estruturada. Qual que seria o nosso próximo ponto? Quais que são os temas, pessoal, que mais aparecem? Tá? A gente tem que estar ciente que o Goethe, ele tem determinados temas, tá, que são, vamos dizer assim, adorados ali por eles, né? Quais que seriam os temas, tá? Nós temos temas como, por exemplo, Gesundheit, né? Ou seja, temas relacionados aqui à nossa saúde. O que mais que nós temos? Temas relacionados, por exemplo, a Verkehr, ou seja, a trânsito, né? Sempre tem alguma temática ali envolvendo o trânsito. O que mais que a gente poderia dizer? Temos a temática ainda relacionada ao nosso Umwelt, né? Ou seja, ao meio ambiente, pessoal. Tá? Tem a questão do meio ambiente, está sempre muito frequente aí nas provas, Gesundheit, Verkehr, Umwelt, Freizeit, né? O que seria o nosso Freizeit? Ou seja, atividades de lazer, né? De tempo livre, tá? Então, nós temos, tá, determinados temas aqui que aparecem com determinada frequência, pessoal. Esses temas aqui já servem ali, ó, como um indicador, né, do que a gente precisa focar mais, tá? Eu tô percebendo aqui, não, o Goethe gosta, né, muito desse tema de Gesundheit, né? Sempre tá aparecendo ali alguma coisa. Então, eu vou me focar nele, né? Eu vou dar uma atenção especial a esse tipo de assunto aqui, tá?
De nada adianta, pessoal, vocês ficarem aí fazendo, tá, diversos simulados, pessoal, se vocês não souberem, né, quais tipos de exercícios que vocês vão ter que resolver, tá? Muito importante, vocês têm que entender que a prova, né, diante dessas partes ali, dessas nossas 4 modalidades, seja do nosso Lesen, do Hören, do Schreiben e do Sprechen, você tem que saber, né, quais tipos de exercícios que eu vou ter que resolver. Sabe que é um exercício, por exemplo, de richtig oder falsch? Ou será que é um exercício, por exemplo, de A, B ou C? Ou ainda, será que será um exercício de Ja ou Nein? Ou será que vai ser um exercício lá onde eu tenho que marcar, né? A, por exemplo, a 1, né? Ela está correspondente com a letra H de alguma coisa. Isso daqui, tudo vai te levando, né, para tu se adaptar cada vez mais à tua prova, conhecer melhor ela, para que tu possa também enfrentar ela da melhor maneira possível. Pense no seguinte, pessoal, vocês acham que um corredor lá, por exemplo, ele vai enfrentar lá uma maratona se ele nunca ter treinado ali para aquela maratona? Não, pessoal, tá? Primeira coisa, né? Conhece a prova, quais temas que aparecem mais, quais tipos de exercício aqui que eu vou ter que resolver. E além disso, pessoal, o que mais? Nós temos aqui, ó, quanto tempo que eu tenho para eu resolver cada questão. Tem uma coisa que acontece com muitos de vocês, pessoal, que é chegar depois de terem feito a prova, tá? E de lá, né, comentário daí comigo, né? Mateus, não deu tempo de eu escrever os textos, tá? E eu acabei deixando em branco. Ah, pessoal, isso aqui é uma frustração, tá? Porque você já foi lá, né, estudou tanto, tá? Foi lá, tentou... agora, né, fazer ali a sua prova e não conseguiu, tá? Pela questão, tá? Justamente aqui pela questão do tempo. Só a gente tem que... quando a gente está trabalhando com esse estudo aqui, né, a gente conhecendo a prova, né, quais os temas ali que mais aparecem, quais os tipos de exercícios que eu teria que fazer, eu tenho que entender que a minha prova ela também tem um tempo, assim como lá uma prova de concurso, uma prova de vestibular, ela sempre tem um tempo determinado. E a prova do Goethe, ela terá tempos determinados também para a gente resolver as questões. Né? Nós temos lá, por exemplo, né, 65 minutos para fazer a tua prova do Lesen. Depois nós temos lá, né, mais ou menos 35 minutos ali para a prova do Hören. Nós temos tanto de tempo para resolver cada uma dos textos ali que eu tenho do meu Schreiben, ou seja, eu tenho que me preparar também em relação ali ao tempo. De nada adianta, pessoal, ficar lá fazendo vários simulados, tá, de maneira aleatória, achando que eu tenho todo o tempo do mundo, se eu não pensar que um dia eu vou estar lá fazendo a minha prova e que eu vou ter um tempo determinado, então, estipulado lá pelo nosso Goethe Institute, para que eu possa fazer essa prova, para que eu possa, então, cumprir com o que eles estão exigindo ali. Certo? Então, muito importante, pessoal, tá? Fazendo uma breve revisãozinha do que a gente viu aqui até agora. Tá? De nada adianta a gente ficar lá fazendo simulado aleatoriamente sem a gente conhecer a prova, sem eu saber de que forma que ela é dividida, sem eu saber quais temas são aqueles que mais aparecem, né? Nós temos ali tema de saúde, né? Trânsito, meio ambiente, tempo livre, né? Lazer, no caso. Quais tipos de exercícios que eu teria que resolver? Qual parte da prova que eu vou ter uma atividade de richtig oder falsch? Qual parte da prova que eu vou ter um exercício de A, B ou C? Qual parte da que eu vou ter um exercício de Ja ou Nein? E ainda, quanto tempo que eu vou ter para resolver cada prova? Para que não aconteça isso, como já aconteceu com alguns de vocês, né, com alguns candidatos, né, de falarem, Mateus, eu não consegui escrever os textos, tá? Porque não deu tempo. Às vezes estava ali, né, se dedicou somente em um texto, daqui a pouco já foi ver, né, o tempo já tinha passado, não deu tempo de escrever os outros dois, né? E acabou deixando em branco. O que isso acarreta, pessoal? Reprovação, né? Não tem o que fazer, tá? Deixou um texto ali em branco, muito dificilmente, né, você vai conseguir, então, recuperar essa nota ali nos outros textos ali, a não ser que você escreva, né, nota máxima, tá? O que é difícil, né, o que é complicado, porque nós temos tanto de pontuação para cada uma das questões, tá? De forma que isso daqui já é calculado, né? Para que se a pessoa for mais ou menos ali em cada uma delas, ela vai conseguir ainda, ela pode ainda conquistar a sua aprovação. Meus queridos, mais uma vez, tá? De nada adianta você ficar aí fazendo simulados se você não entender, não conhecer o que e como que a banca do nosso Goethe Institute costuma cobrar ali as questões. Uma das coisas que a gente tem que pensar, por exemplo, assim, ó, quando a gente faz um vestibular, né? Vestibular, pessoal, nós temos lá, né, as universidades, tá? Elas têm uma banca lá, então, que é criada, né? Que é formada ali, então, para fazer as questões vestibulares. E essa banca, ela sempre vai tendo ali os professores, né? Isso daqui vai persistindo, né, por vários anos aí, que a gente acaba entendendo. Opa, essa banca aqui, ela tem determinada maneira de pensar. Essa banca, ela tem determinada maneira de estruturar ali as questões. E a gente precisa entender que o nosso Goethe Institute também tem maneiras de cobrar as questões. Nós temos que perceber, pessoal, que tem várias situações em que o Goethe, por exemplo, ele vai cobrar situações como... Eu costumo bater bastante, né, em cima disso daqui, né? Em relação a isso aqui, pessoal, nicht verboten, tá? Ou seja, em relação ao significado das palavras, em relação ao valor que as palavras têm, né? Em relação ao... Como é que a gente pode dizer?
se essa palavra ela tem um sentido positivo ou se ela tem um sentido negativo. Se a gente for analisar aqui a nossa palavra verboten, né, que significa então proibido, e nós analisarmos aqui a palavra nicht, né, que também é uma palavra com sentido negativo, sabe o que a gente está tendo? Nós estamos tendo aqui o resultado disso daqui vai ser um resultado positivo. Eu dizer que algo é nicht verboten é a mesma coisa que eu dizer, pessoal, que algo é erlaubt, ou seja, que algo é permitido. O Goethe ele gosta muito de explorar isso, pessoal. Isso é recorrente então, nas provas. A gente percebe isso. Quanto mais a gente vai fazendo ali os simulados, tá? E agora dessa forma, né? A gente vai atentando para esse tipo de detalhe, a gente acaba percebendo, opa, a banca do Goethe ela gosta de explorar esse tipo de tal coisa. Ou seja, explorar então o sinal, né? Vamos dizer ali então que cada palavra tem. Esse é um dos tipos de cobrança ali que é recorrentes. Nós temos lá como, por exemplo, numa atividade de hören, né? Nós sempre vamos ter ali, por exemplo, no exercício número 1, alguma coisa falando a respeito de uma Arztpraxis. Né? O que seria uma Arztpraxis, Matheus? Né? Uma Arztpraxis seria lá um consultório médico. Várias vezes a gente tem isso aqui aparecendo. Nós temos geralmente lá algo, né? Um áudio lá falando a respeito do Wetter. Como que está o tempo em determinada região da Alemanha, da Áustria ali, ou da Suíça. Como que está, por exemplo, a situação do trânsito em determinada estrada, em determinada autobahn. Isso aqui é uma frequência que a gente tem que perceber, que são maneiras, então, como a banca do Goethe, né, vamos dizer assim, como ela costuma, então, passar ali essas atividades, tá? Então, nós temos aqui a grande questão aqui de entender, pessoal, tá? De entender, né, como que o Goethe aqui, então, ele costuma cobrar as nossas provas. Da mesma maneira que a gente se prepara para um vestibular, lá trabalhando em cima das questões ali, a gente tem que perceber que aquela banca, né, a gente tem que criar, vamos dizer assim, uma relação de proximidade, né, com o nosso Goethe, tá? Quanto mais a gente trabalhar em cima dele, né, em cima das questões ali que a gente está tendo, a gente consegue, então, reconhecer essas determinadas frequências, né, como que o Goethe, então, ele costuma cobrar aqui as nossas questões. Isso já deixa a gente mais atento lá para o dia da prova, tá? Um outro ponto, meus queridos, tá? Que eu queria abordar aqui com vocês, que talvez seja um dos pontos mais importantes aqui, né? Quantos de vocês fazem essa pergunta aqui a si mesmos, tá? Vocês vão lá, vocês ficam lá fazendo simulado, né? Vão lá, vem ali, né? Tá, essa daqui eu acertei, essa daqui eu errei. Só quantos de vocês se perguntam por que eu errei? Por qual motivo? Qual foi o motivo que eu errei aquilo ali? Tem que ter algum motivo, né? Se eu errei é porque em algum ponto ali eu tô pecando. Vocês têm que entender que não se trata, pessoal, apenas de algo estar errado, mas sim por que aquilo ali está errado. Se aquele negócio ficar errado ali, beleza, eu simplesmente aceitar, eu nunca vou saber por quê. Se essa questão ela aparece mais uma vez, se aquela determinada situação ela aparece mais uma vez ali para mim na hora da prova, eu vou errar de novo. Por quê? Porque eu não descobri por que eu errei antes. Não se trata, pessoal, tá? De entender... De tu saber, né, por que algo está certo ali, né, de tu lá pegar na tua questão, fazer tua simulada ali, e de tu pegar, beleza, tá aqui eu acertei, né, ficar feliz por aquilo ali, tá? Não se trata só disso, pessoal, mas sim também de entender por que todas as outras questões ali, né, por que todas as outras alternativas estão erradas. Então, isso é um erro recorrente, tá? Que muitos de vocês cometem, tá, pessoal? Por isso que eu digo, né? Que não adianta de nada tu ficar aí fazendo simulado se tu não se atentar a esse tipo de consideração aqui, né? De tu entender o porquê que eu errei. Não adianta de nada lá tu pegar o gabarito ali daquele simulado e dizer, não, acertei essa daqui. Errei, né? Que pena, né? E ficar frustrado com aquilo ali ainda. E ficar feliz, né? Não, acertei, né? De 20 questões lá, eu acertei 12, né? Tá legal, né? Acho que tá bom isso daqui. Não, pessoal, tá? Tu tem que entender por que tu errou aquilo ali. Tem dois pontos, né? Uma de tu acertar questões a mais, né? Vamos supor lá que a gente precisa, lá no nosso Hören, nós precisamos de 30, nós temos 30 questões e nós precisamos, então, de 18 pontos ali para... 18 pontos para a gente conseguir os nossos 60%, né? Os nossos 60% aqui de aprovação. Aí tu vai lá e faz 19, né? Legal, né? Fiz 19 de 30. Não, tô acima, né? Tô tranquilo. Pessoal, e agora, por que tu não pôde tirar mais? E vamos supor que lá no dia da prova, sei lá, né, 2, 3, 4 erros, né, que você cometeu ali então, né, que você errou, você não verificou por que você errou, e esse tipo de questão similar, né, como eu falei anteriormente, né, as provas nunca são iguais, tá? Toda a prova, né, ela vai ser diferente, tá? Mas a gente tem um padrão ali que se repete. Nós temos temáticas também que vão se repetindo. Então, vai que de 3 ali, 10, elas aparecem lá de novo na tua prova. E vai que por uma falta de atenção você errou mais 2 ali, você ficou com 17/30.
E o que vai acontecer, pessoal? Você não vai passar na prova, justamente por quê? Porque você cometeu um mesmo erro que cometeu ali, então, durante o simulado ali que você fez, né? Simplesmente aceitou, né? Ficou feliz, né? Porque tirou acima ali, então, da média que precisava para aprovação, simplesmente esqueceu daquilo ali, tá? E esse erro, né? Voltou, esse erro não, né? Esse tipo de questão voltou a aparecer na tua prova e tu errou por conta de não ter verificado, né? O porquê que você errou. Faça essa pergunta, pessoal. Toda vez que vocês estiverem fazendo algum simulado, tá? Toda vez que vocês forem verificar ali, então, as respostas, se elas estão corretas ou erradas, peguem aquelas questões, então, aquelas alternativas que vocês erraram e se perguntem, né, por que eu errei aqui? Qual que é o problema? Identifique isso aí. Tá? Que é onde a gente chega agora, né, no nosso próximo problema, pessoal. Não revisar ou aprender os assuntos que você não está dominando bem. Seja lá um assunto gramatical ou um assunto lá de vocabulário, né? Um vocabulário, por exemplo, lá, sei lá, vocabulário a respeito de esporte, né? Não revisar, então, esse vocabulário ali relacionado a esporte. Vai que aparece uma, duas questões lá na sua prova, né? Quando você for fazer relacionadas a esporte, você não trabalhou aquele vocabulário. Como eu mencionei, pessoal, o simulado, ele tem que ser um termômetro, tá? Um indicativo daquilo, um indicativo, então, de onde estão os problemas ali. Então, você tem que atentar para a questão, né, de, tá, beleza, então aqui, né, eu errei, tô errando bastante, né, toda vez que aparece alguma questão relacionada ao spot, eu tô errando. Isso aqui é o indicativo, pessoal, o termômetro ali, então, que é para isso que serve o simulado, porque possivelmente você tá tendo, então, ali alguma lacuna, pessoal, alguma lacuna, talvez ali num conhecimento gramatical, seja lá, né, eu não tô entendendo direitinho o genitive, né, por conta disso aqui, que eu não consegui entender direito essa questão. Eu não tô entendendo direito ainda o que é o passive, né, isso aqui trabalhando com questões, então, gramaticais. Agora pode ser lá que você tenha, se a gente for falar a respeito do nosso vocabulário, pode ser que você tenha então algum problema ali relacionado ao vocabulário de sport, tá? Se você está sempre errando ali em relação a esse vocabulário relacionado a sport, é porque tem algum problema ali, tem que revisar então esse vocabulário. Ou ainda, pessoal, se você não sabe, né, o que é o passive, tá? Se você reconheceu, não, eu estou errando porque eu não estou entendendo o que é esse passive aqui. Você vai lá, vai ter que estudar, então, você vai ter que aprender e a dominar também esse assunto, né? Esse passive aqui que eu estou colocando como exemplo. Teve umas questões que alguns alunos, né, vieram me comentar, né, que fizeram aí a prova nos últimos tempos aí, e muitos deles comentaram, pessoal, a respeito de um assunto, tá? Que era o assunto lá que caiu na prova, né, que todo mundo disse então que a prova foi extremamente difícil, caiu lá um negócio que era a respeito de uma máquina de lavar, tá? Tinha lá a respeito de uma máquina de lavar, se eu não me engano, essa máquina de lavar, ela se encontrava lá num Wohnheim, né, ou seja, lá numa habitação coletiva, lá então, para estudantes, e tinha uma problemática lá que o pessoal não entendia, não sabia lá, só sabia que tinha Waschmaschine, né? Só sabia que tinha, então, máquina de lavar. Só nesse ponto aqui é onde a gente reconhece como muitos de vocês, então, têm essas lacunas, tá? Lacunas do quê? De níveis anteriores. Uma das coisas que vocês têm que levar em consideração quando a gente fala a respeito de fazer uma prova do B1, tá? Vamos colocar aqui, ó, tá aqui o nosso nível B1. É que o nosso B1, pessoal, ele vai englobar todos os nossos níveis anteriores. Então eu fiquei tão encucado, né, em relação ali a essa questão da Waschmaschine, e a gente percebe, pessoal, tá, que em determinado momento, né, principalmente lá no A2, tá, e também no B1, a gente vai se deparar ali nos livros didáticos com questões, né, que falam ali a respeito, né, de Waschmaschine, Waschpulver, o que mais, né, a própria palavra Waschen, que eles falam ali a respeito de Wohnheim. Então não é necessariamente que vai aparecer lá no teu livro algo falando especificamente como foi essa questão de prova. Você tem que entender que a prova, né, eu já vou falar a respeito disso, né, que todas as coisas elas estão interligadas, tá? Ou seja, que eles podem colocar então uma questão lá de uma lavanderia dentro lá de um Wohnheim. Pode ser a lavanderia, por exemplo, também de um hotel, alguma coisa assim, mas são temas então que eles podem então relacionar. Significa que você não viu isso? Pode ser, tá? Que é aí onde entra então a questão, né, de que alguns de vocês vão lá e dizem, nossa, a prova foi difícil, tá? Será que a prova foi de fato difícil ou será que eu não estudei aquele assunto? Será que talvez ele passou batido lá, talvez lá a escola, né, uma empresa onde você está, ela não ensinou, ou você ainda achou que era irrelevante? Tem que entender, pessoal, que quando a gente fala a respeito de prova de B1, a gente está englobando os níveis anteriores, tá? Então, assim, ó, se o Goethe, né, se você está lá fazendo uma prova do B1, o Goethe ele já está presumindo, então, que você já tenha conhecimento dos níveis anteriores, que você já tenha conhecimento da gramática dos níveis anteriores, que você já tenha conhecimento do vocabulário também dos níveis anteriores,
tá? Então, tentem se lembrar, pessoal, disso daqui sempre. Atentem para o fato que se você está tendo problema ali em determinada temática, você está fazendo um simulado, né? Você já fez vários simulados ali, você está sempre empacando ali em determinado assunto, talvez você tenha que voltar até em outro nível ali para poder revisar alguma coisa, tá? Seja lá no A1, seja no A2, como eu comentei para vocês ali anteriormente, tá? Isso é uma coisa recorrente, está acontecendo com muitos de vocês, inclusive alunos meus têm essa problemática, tem essas lacunas, então, que estão ali presentes, tá? Dos níveis anteriores e que devem ser resolvidas. O B1, ele é como se a gente pegasse aqui um quadrado, né? Vamos dizer assim, um quadrado, um retângulo aqui. Nós temos aqui nosso B1, aqui dentro vai estar o B2 e o A2, né? O A2, desculpa, né? Nós temos o B1, o A2 está aqui dentro e o nosso A1, né? Ele está menorzinho ali dentro, está sendo englobado tanto pelo A2 quanto pelo B1. Tá ali então, pessoal, tá? Tem que entender que de nada adianta, né, tu ficar ali fazendo simulado, se tu continuar errando e tu não perceber onde tu tá errando, se você tá errando então dentro da temática de spot, então vamos ter que revisar spot. Ah, Matheus, mas não tá aparecendo tanto isso aqui no B1, volta o nível anterior, com certeza lá no WhatsApp, algum nível anterior ali, foi comentado alguma coisa a respeito desse assunto. O Goethe, pessoal, ele segue então as normas, né, ou seja, as regras lá daquela GER, né, que é a Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen, tá? Que é o quadro comum europeu de idiomas. Tem determinadas regras, então, que devem seguir para que a pessoa, então, consiga que nada apareça fora, né, daquilo que está dentro ali do cronograma. Inclusive, lá o livro que eles têm, pessoal, é quase uma bíblia, assim, né? Vamos dizer, tá? Que tem mais de 500 páginas lá, tá falando sobre de tudo, né? O que faz parte, então, desse quadro comum europeu de línguas. Beleza? Outra coisa, Libelote, de nada adianta ficar lá fazendo vários simulados, fazendo, se você não trabalhar em cima do vocabulário ali que está no exercício. Só quantos de vocês vão lá, fazem uma atividade de Hören, né, uma atividade lá de ouvir, e vocês pegam lá o vocabulário que está na transcrição ali do áudio, ou seja, não só da própria questão, mas sim da transcrição do áudio, né, do que as pessoas ali estavam em cima, estavam naquele áudio ali falando. Quantos de vocês vão lá, pegam aquela transcrição ali e trabalham em cima, né? Identificam, opa, essa palavra que eu não sabia. Ah, tá, foi por conta disso então que eu não entendi esse Hören, né? Tinha essa palavra que era importante para a minha resolução e eu não sabia ela. E acrescenta agora no teu vocabulário. Quem de vocês está aí montando uma lista de palavras em relação a essas atividades desse teu simulado ali de Hören? Quantos de vocês estão pegando a própria questão ali, ou seja, a própria questão, identificando o que as perguntas ali estão querendo de você, e quantos de vocês ainda, né, além disso, ainda, né, de só pegar o simulado ali, vão atrás ainda, por exemplo, da transcrição e trabalham em cima com o vocabulário, né, com tudo que está sendo dito ali e tentam entender. Quantos de vocês vão lá ainda, né, pega esse vocabulário, monta uma lista de palavras e vai lá e monta um deck lá no Quizlet, né, como a gente falou na nossa live anterior ainda. Tá? Vai lá e bota, né, dentro ainda de uma temática, dentro ali, né, essa temática que foi a respeito de Gesundheit, né, então vou montar um deck aqui agora no meu quiz que fala a respeito de Gesundheit, vou montando a minha lista de palavras aqui a respeito desse tema, ou eu consigo, isso aqui foi naquele, que a nossa... ativando o nosso cérebro, né? Então, resgatando então conhecimentos prévios que a gente tinha. Não, então tá, eu lembro que eu fiz essa atividade ali, lá naquele livro, né, que falava sobre tal coisa, ou seja, contextualizando já, aí eu já consigo, né, ativar toda a minha memória relacionada então àquele texto, né, ativar então aquele vocabulário que foi visto lá naquele texto ou naquele áudio que foi trabalhado. Quantos de vocês fazem, pessoal? Por isso que eu digo, tá? De nada adianta vocês ficarem fazendo simulados se vocês não acrescentar esse vocabulário que está ali. Vocês estão tendo uma mina de ouro, pessoal, tá? Você tem que entender que cada transcrição de um áudio, cada atividade ali é uma mina de ouro, tá cheio de vocabulário novo que vocês podem, então, explorar para acrescentar aí, então, o seu vocabulário de prova. Façam isso, pessoal, tá? Monta lá a tua lista de palavras, trabalhe em cima do vocabulário do próprio exercício, trabalhe em cima do vocabulário da transcrição que aparece ali. Além disso, meus queridos, tá? Quantos de vocês, quando vocês não entendem alguma coisa, quantos de vocês procuram então buscar, né? Por que você não está entendendo aquilo ali? Muitos de vocês vão aí, né? Ficam aí só em cima dos simulados, mas vocês aceitam a resposta errada, beleza? Errei, tranquilo, mas não buscam entender, né? Por que então por que eu errei aquilo ali? Ou por que eu não estou entendendo aquilo, né? Quantos de vocês tentam buscar então a fonte daquela problemática ali? O mesmo exemplo que eu utilizei ali anteriormente.
Toda vez que está aparecendo uma estrutura ali de passe, por exemplo, né, você não está entendendo, né? Quantos de vocês buscam, então, entender, né? Opa, pegar, né, todas as questões ali, né? Eu estou errando tudo isso aqui, né? E analisar, fazer uma análise ali, qual que é o motivo disso aqui, por que que eu não tô entendendo essas questões aqui. Será que é porque tá faltando ali alguma coisa? Será que de algum nível anterior? Será que eu não estou entendendo agora aqui os modal verbos? Será que eu não estou entendendo determinada estrutura de frase? Quantos de vocês então vão atrás daquilo que vocês não estão entendendo ali? Ou simplesmente passam batido, que é o que geralmente tem acontecido, tá? Acima de tudo, pessoal, que eu quero que vocês se lembrem, vocês têm que praticar todas as 4 habilidades, tá? E todos os tipos de exercício e ainda, pessoal, todos os dias. Isso aqui é uma questão tão interessante, né? Porque muitos de vocês têm determinada aptidão, né? A gente é ser humano, né? Cada um tem uma aptidão aí diferente, né? Mas muitos de vocês, por exemplo, né, têm maior aptidão lá para, sei lá, para o lesen, por exemplo, tá? E só ficam focados no lesen, ou seja, gostam mais do lesen, né? Vão lá e só ficam fazendo lesen o tempo inteiro. Só vocês não podem esquecer que nós temos 4 habilidades que nós vamos ter que dominar para a prova, não é uma só. Não é só aquela que você gosta mais. Não é só tudo... não, Matheus, eu estou feliz aqui. Eu sei me comunicar bem em alemão, né? Eu tenho um amigo alemão, converso o tempo todo com ele e eu estou muito bem. Agora, a grande questão é, será que você consegue escrever um texto lá, então, de forma adequada, de acordo com o que o Goethe está pedindo lá de você? Eu percebo isso, pessoal, muito, tá? Quando eu coloco, então, né? Eu posto, então, atividades para os meus alunos e nós temos lá, né? O Schreiben, né? Vamos botar aqui, então, né? O nosso Schreiben, tá? Aí nós temos lá os 3 textos de Schreiben, né? O Schreiben Teil 1, o Teil 2 e o Teil 3. Aí o que eu percebo? Que geralmente o pessoal acaba fazendo o Teil 1 e o Teil 3 e sempre deixa o Teil 2 aqui por último. Qual que é a conclusão que eu cheguei, né? Por quê, pessoal? Porque geralmente o pessoal tem mais facilidade com o vocabulário e com as estruturas da parte 1 e do texto 1 e do texto 3. O texto 2, ele é o mais difícil, por isso que o pessoal acaba deixando, né? para depois, tá? Ou seja, para fazer depois. Só que a gente tem que entender que a gente não pode se permitir isso. Por quê? Porque essa atividade aqui vai ser cobrada. Então a gente deveria fazer o contrário. Se eu tenho facilidade com o Teil 1 e com o Teil 3, ou seja, com o texto 1 e com o texto 3, então eu vou focar agora a minha atenção mais, né, em escrever aquele texto 2 ali, que é onde eu tenho mais dificuldade, que é onde eu demoro mais tempo, que é onde eu preciso pensar mais, formular mais, ou seja, que vai me tomar mais tempo lá, então, no dia da prova. Muito interessante isso daqui. Tem muitos, por exemplo, que gostam, por exemplo, de conversar, de fazer a comunicação ali com o colega, né, que é o nosso Sprechen Teil 1. Tá? Ou seja, a nossa parte 1 do Sprechen, que é a comunicação ali de resolver alguma situação. O Goethe vai lá, expõe uma situação para vocês têm que planejar ela, então, em conjunto. Beleza. Aí ele, como está sendo uma conversa mais coloquial, ou seja, mais informal, ou seja, não precisa pensar tanto nas formalidades do idioma, né? Se cometer um pouquinho de erro ali, não tem tanto problema. O pessoal se sente um pouco mais livre aqui nessa parte do Sprechen Teil 1. Agora, quando é para montar, estruturar uma apresentação e tem todas as suas formalidades, que tem todas as suas estruturas, o pessoal já tende então a deixar isso aqui um pouco mais de lado. Tá? E isso é uma coisa que não pode acontecer. Vocês têm que entender que vocês vão ser cobrados em todas as 4 habilidades. Então, se vocês estão lá só fazendo simulado, por exemplo, do Lesen e do Hören, e estão menosprezando escrever os textos, menosprezando a prática ali da fala, vocês vão perder a prova, vocês não vão conseguir ser aprovado nela. Tem gente, pessoal, que estuda em cima ali do Hören, por exemplo, né? Vai lá, fica lá fazendo simulados, tá e tal, né? Fica ali no Hören, mas assim, ó, ele fica, né? Aceita a triste realidade, tá? De não ter compreendido aquele Hören. Mas quem de vocês, por exemplo, vai lá e prestem atenção, tá? Na entonação ali da fala dos personagens. Ou seja, vocês não percebem a melodia, né? Que o alemão, ele é um idioma que ele tem uma determinada melodia. A partir do momento que a gente se adapta com isso, a gente consegue compreender melhor tudo que está sendo dito por conta dessa melodia, por conta da entonação das próprias palavras, né? Não é Erfahrung, né? Não é Erfahrung, mas sim Erfahrung, Erfahrung. Tá? Se eu ficar o tempo todo com a ideia, tá aqui a palavra experiência, né, que significa que é Erfahrung, né? Se falar Erfahrung, se ela vir em combinação com alguma outra palavra, pessoal, tá? Como o alemão, às vezes, ele acaba engolindo as coisas, né, vindo já na sequência, você não vai conseguir entender aquela palavra ali. Por quê? Porque você aprendeu errado, você não está prestando atenção, então, de fato, né, como que as pessoas estão falando ali. E, acima de tudo ainda, não tentam repetir como que os personagens estão ali falando. Um detalhe que eu já comentei algumas vezes,
O nosso Hören e o nosso Sprechen são duas habilidades que estão intimamente ligadas. Ou seja, a partir do momento que eu compreendo, então, não, essa palavra ela é falada dessa maneira. É Erfahrung, né? Não é Erfahrung. Ou seja, a partir do momento então, que eu compreendo, né, que eu vou, a partir de agora, falar ela então da maneira correta, a partir do momento que eu ouvir ela de novo, eu também vou conseguir compreender essa palavra ali. Por quê? Porque eu aprendi a maneira correta da entonação dela. Então, mesmo que se ela vier ali no meio de alguma palavra, eu vou conseguir reconhecer. Não, foi Erfahrung, né? Erfahrung é o que foi dito ali. O mesmo acontece, por exemplo, com o nosso Lesen. Quem de vocês, pessoal, pega lá uma atividade, né, um texto, por exemplo, vai lá e trabalha em cima do vocabulário que não conhecem, vai lá, trabalha com o dicionário, né? Trabalhando ali em cima, né? Essa palavra aqui eu não sabia, então eu vou anotar aqui ela. Quem de vocês que anota, por exemplo, possíveis frases ali que a gente tem, né? Possíveis estruturas de frases, possíveis formulações que possam te auxiliar ali no teu texto? Uma coisa que eu costumo bater bastante em cima, que muitos de vocês demoram a entender, tá? A prova do Goethe, ela é interligada, pessoal. Quando a gente fala, por exemplo, que o que eu quero dizer que a prova é interligada? Se a gente for pegar as nossas 4 habilidades aqui, ó, né? A gente vai pegar aqui as nossas 4 habilidades. Nós temos lá uma atividade do Lesen, é o nosso Lesen, o Lesen Teil 4. Lá nesse Lesen Teil 4, nós vamos ter várias questões, tá? Vários textos ali falando sobre a opinião das pessoas. Depois nós temos lá no nosso Hören, lá também, aí vai ser a atividade FIA, lá do nosso Hören, nós estamos tendo lá uma discussão onde as pessoas também estão expressando ali as suas opiniões. Nós temos no Schreiben, e aqui onde a parte, né, onde o pessoal deixa também, né? Por último, no Schreiben Teil 2, pessoal, o que a gente deve fazer? A gente deve expressar a nossa opinião, mais uma vez, a respeito de determinado tema. Depois nós chegamos aqui no Sprechen, agora no Sprechen, na parte 2, nós temos também o que lá, pessoal? Nós temos que expressar a nossa opinião a respeito de algum outro tema, tá? Ou seja, tem que entender que a prova ali, ela é interligada, que essas nossas 4 habilidades, que tudo está, de certa forma, dentro de um mesmo mundo, né? Vamos dizer assim, que é o mundo ali do B1. Então, é a mesma coisa que eu falei ali para vocês anteriormente. A da Waschmaschine, né, que apareceu lá no Wohnheim, beleza? Mas em algum momento apareceu essa temática aqui relacionada à máquina de lavar. Algum momento apareceu essa temática ali do Wohnheim. O que o Goethe fez? Ele pegou, ele uniu elas. Por quê? Porque a prova, ela está interligada. Todo esse mundo aqui do nosso B1 e dos outros níveis, né, estão interligados, tá? Esses exercícios, pessoal, a gente tem que ter o costume de fazer eles também todos os dias, tá? Não é todos os dias lá, como eu já ouvi de alguns de vocês, não, hoje eu fiz, né? Fiquei 8 horas, né, em cima, né, dos simulados ali, fiz um monte de coisa. Pessoal, não é isso, tá? Que vai fazer a diferença, tá? Mas sim de trabalhar com constância, né? Ou seja, todos os dias ali um pouco, né? Todos os dias ali fazendo um pouquinho, trabalhando ali um pouco, né? Hoje Lesen Teil 1, né? Depois Hören Teil 1, beleza, suficiente para hoje, né? O que eu consigo fazer hoje no meu dia. Depois, no outro dia, né? Tu vai se dedicar um pouco lá ao Lesen Teil 2 e tu vais trabalhar com um texto, né? O nosso Schreiben Teil 1, por exemplo. Ou seja, é assim que vai, né? A constância ali, então, tá? Não é a frequência com que tu faz aquilo ali num mesmo dia. É aquela velha história, né? A história da academia, né? Que eu já comentei com vocês, né? Adianta, pessoal, ir lá fazer, né, 10 horas de academia no mesmo dia? O que vai te tornar, o que vai tornar o teu corpo ali mais esbelto, vamos dizer assim? O que vai te fazer emagrecer? Vão ser essas 10 horas num dia só e depois no restante da semana não ir mais? Não, pessoal, é tu ir lá aquela 1 horinha por dia, né? Tu mantendo ali, então, aquela constância do teu treino. A mesma coisa acontece aqui. Tu treinar não só aquela habilidade que você mais gosta, não só aquela habilidade ou aquele exercício onde você tem mais facilidade, mas sim treinar, praticar todas as 4 habilidades, Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen, e todos os tipos de exercício, Lesen Teil 1, Lesen Teil 2, Lesen Teil 3, por mais que o Lesen Teil 3 você considere chato, mas tem que praticar, por quê? Porque ele vai cair na prova, e como que isso tem que ser feito? Todos os dias, pessoal. De nada adianta, tá? 10 horas seguidas ali no mesmo dia, você não vai conseguir absorver tudo, o seu cérebro, né, vai dar um blackout ali 1 hora, tá? Que não entra mais nada. Ok? Outro ponto, meus queridos, tá? Então lá, então, né? Por que de nada adianta, né, ficar só, mais uma vez, eu tô batendo o tempo todo, né? Por que de nada adianta ficar só ali fazendo simulados se você não tiver alguém que possa corrigir os teus textos, alguém que possa corrigir ali a tua fala, alguém que possa corrigir a tua pronúncia. A gente tem que lembrar que lá na prova do Goethe, nós vamos ter também um dos critérios que a gente tem ali de avaliação é a questão da pronúncia, ou seja, a questão da
Aussprache. Será que a minha pronúncia está correta? A gente volta, né? Se a minha pronúncia está errada, opa, se eu não estou corrigindo a minha pronúncia, eu estou falando da maneira errada, a partir do momento que eu ouvi aquela palavra ali, então, da maneira correta, ou seja, do Hochdeutsch, né? Que são os áudios que a gente vai ouvir, e eu não vou conseguir compreender ela, porque eu acho que ela é pronunciada dessa maneira, mas ela é pronunciada de outra, então, ou seja, tem uma incompatibilidade aí. Será que tem alguém para corrigir os teus textos e para te orientar? Olha só, estuda um pouco mais a respeito do infinitivo mitsu. Muito importante, pessoal, né? Ter alguém ali te guiando, então torna o teu caminho mais fácil. Por quê? Porque esse professor, né, ele pode te, além de corrigir ali os teus erros, né, de corrigir as tuas falhas, pode também te orientar por esse processo aí, né, de como que tu, o que está acontecendo. Eu faço simulado, né, mas eu não vou para frente. Não, é porque você não está compreendendo aqui o que é o passive, né? Você está com uma defasagem aqui, então, em relação ao assunto de Gesundheit, né? Você tem que revisar o assunto de Gesundheit, ou seja, essa orientação, ela é importante também. De nada adianta tu ficar lá fazendo, achando que está fazendo certo, mas está fazendo errado, ou seja, né, o feedback, então, de alguém que te conheça, né, que possa acompanhar ali, é extremamente importante, então, para evitar com que você fique aí patinando, né, os erros, ou seja, você fica lá, né, patinando, só errando, não reconhece os erros, né, não faz nada, né, disso que eu acabei de comentar aqui, não sabe também por que está errando, vai lá sempre que faz a prova, né, sempre vai ter o mesmo resultado, ou seja, a reprovação. O que vai acontecer? Frustração, né, pessoal, tá? Vai lá, né, vai acabar desistindo, né, de realizar o teu sonho, aí nesse momento, né, você já abandonou lá o seu emprego, tá? Não vai poder voltar tão facilmente, porque decidiu se dedicar a esse projeto, então, mas fica ali, né? Ou seja, patinando, né? Não consegue ir para frente. Por quê, né? Porque não tem alguém ali que possa, então, ali corrigir teus erros, né? Não tá ali para corrigir tua pronúncia, o que vai melhorar automaticamente a tua fala, não tá ali para te orientar. Trabalha em cima desse vocabulário, que vai te ajudar a compreender um texto melhor de Lesen, por exemplo. Pelo outro ponto, meus queridos, e esse aqui é punk, né? Vamos dizer assim, tá? Será que você tem um plano de estudos aí organizado? A gente já sabe, tá, que alemão é um povo organizado, né? Preza pela organização, pesa ali então pela eficiência, tá? Ou seja, o alemão ele é um povo já que gosta de trabalhar de uma maneira organizada. Se a gente não consegue trabalhar de uma maneira organizada, tá, com uma programação, então para estudar ali cada uma modalidade, cada exercício, fazer um simulado, então agora, né, de fato, simulando de fato ali uma situação real de prova e ainda fazer ali as revisões de gramática, de vocabulário, pessoal, se a gente não tiver tudo isso, então programado, né, tudo isso dentro de um plano ali de estudos ali organizado para que eu possa seguir essa sequência, o que vai acontecer, pessoal? Eu vou me perder no meio do caminho. Eu não vou conseguir sanar determinada coisa, eu posso até lá ver hoje, né? Ah, não, tá, esse vocabulário aqui tá ruim, eu vou dar uma revisadinha hoje. E aí, pessoal, o que acontece com todo o resto do tempo ainda restante até lá o dia da tua prova? Se perdeu, né? Caiu ali em esquecimento? Não, pessoal, a gente tem que organizar. Tanto ali, né, desse ponto que eu tinha abordado aqui em cima, você deve praticar todas as 4 habilidades e todos os tipos de exercício todos os dias. Isso entra exatamente aqui nessa parte, né, de tu ter um plano de estudos aí, então, organizado para que tu possa cumprir todas elas. Você tem que lembrar que todos aqueles tipos de exercício vão cair na tua prova, não é só aquele que você mais gosta, não é só aquele que você tem melhor habilidade. Tu estudar para uma prova, pessoal, é saber disso, né? Tu tá ciente do que vai ser cobrado ali, do que eles vão querer exigir ali de ti. A partir do momento que tu consegue reconhecer isso, tu consegue se preparar melhor para ela. Tu consegue, então, vamos dizer assim, se orientar, ou seja, se guiar por um caminho em que você possa, então, entregar aquilo que o Goethe vai exigir de você. Tá? Se você entregar alguma coisa lá que o Goethe não está pedindo, né, você não vai conseguir atingir o objetivo ali. Aqui eu sempre falo, né, para os meus alunos, tá? Se o Goethe pede, você entrega, né? Se o Goethe pede, você faz. Se o Goethe pede, você entrega, então, para ele o que ele está querendo ali. Tá? Ou seja, né, tem que ter ali, pessoal, tem que ter o estudo organizado. E agora, assim, ó, quando... eu falei, então, esse tempo todo ali, né, que de nada adianta, então, você estudar ali simulado se você não seguir, então, essas orientações. De nada adianta tu ficar ali se matando e fazendo simulado se tu não entender como que a prova é estruturada, se tu não entender quais temas que são mais frequentes, se tu não entender quais tipos de exercícios serão cobrados ali de ti. O simulado, pessoal, entendam, tá? Ele é uma mina de ouro que está ali à tua disposição para tu se aproveitar dele. Tem que aproveitar ao máximo. Não é tu fazer um simulado e só aceitar. Isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, toca o baile e vou pro próximo simulado. Não.
A gente tem que trabalhar em cima daquilo ali. E trabalhando em cima disso, eu posso, então, montar ali, né, me organizar melhor, fazendo uma programação. Ah, tá, beleza. Hoje eu vou fazer lesen e schreiben, né? Amanhã eu vou fazer hören e sprechen, por exemplo. Trabalhar cada um dos tipos de exercício. Fazer ali e deixar, por exemplo, né, para fazer um simulado, então, vamos dizer assim, ó, vai ser estranho, né? Vai ser estranho, né? Fazer um simulado, simulando, então, uma real situação de prova. Isso, meus queridos, vocês deixam para fazer, por exemplo, ali num sábado, depois de toda uma semana ali de estudos, né? Um estudo focado ali, um estudo, então, bem direcionado ali para a prova, né? Trabalhando com todas as modalidades, com todos os tipos de exercício, tu vai lá, então, e reserva o teu sábado para fazer o teu simulado dentro do tempo ali, então, necessário. Vamos fazer um reloginho aqui. Olha só o reloginho dentro do tempo que foi ali estipulado, tá? Mas, Matheus, né, essa questão, né, de organizar os estudos, né, sempre tem muita coisa, então eu tenho que definir que eu tenho que ficar 3 horas seguidas. Não, pessoal, vocês podem, por exemplo, né, vai lá, muitos de vocês, né, acabam, já devem ter ouvido falar daquela técnica Pomodoro, tá? Vocês podem lá, por exemplo, né, ficar 50 minutos ali trabalhando em cima de uma coisa, vai lá e faz o intervalinho de 10, beleza? Depois volta lá, né, mais 50 minutinhos, depois volta e descansa, né, esparece ali um pouco, né, mais uns 10 minutos antes de tu voltar ali para a tua sequência de estudos. Isso com certeza vai te ajudar a te manter por um período mais longo, então, em cima dos estudos, sem de fato, então, te cansar, sem de fato chegar naquele momento ali, então, não, meu cérebro já está explodindo, aí quando chega nesse momento, né, pessoal, tem que descansar, tá? Eu costumo sempre falar, né, o descanso, ele faz parte aí do nosso, o descanso, ele faz parte, né, da nossa preparação, beleza? Qual que é o objetivo, pessoal, principal, tá? Respondendo, então, mais uma vez aqui a pergunta: adianta fazer simulado para passar na prova do Goethe-Zertifikat B1? Sim, pessoal. Só que o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar, então, essas nossas duas alunas aqui, né? Que a gente tinha lá em cima, né? Que era o nosso Cláudio, então, e a nossa Joana, tá? Nós temos ali, então, né? A nossa aluna A, que é a aluna que teve lá, né, que fez o curso normal de DAF, né, ou seja, de Deutsch als Fremdsprache. Aquela aluna, então, que teve vocabulário, que teve gramática, que escreveu os textos, né, teve conversação nas aulas, porém nunca viu uma prova do Goethe. A gente tem que colocar ela aqui dentro, pessoal. Tá? Respondendo, então, mais uma vez a pergunta: adianta fazer simulado para passar na prova do Goethe-Zertifikat? Com certeza. Só que o que a gente tem que ter? Nós temos que ter, então, agora essa aluna aqui, né, essa daqui que é você, que tem o objetivo de conquistar o seu Goethe-Zertifikat B1, que está ali agora no B1, né, chegou no B1 e está só fazendo simulado na prova. Só que o que você vai fazer agora? Você vai aprender através de simulados, reconhecendo, então, opa, preciso revisar esse vocabulário. Opa, tem essa questão gramatical aqui que eu não aprendi direito, né? Não vi lá no meu A1 ou não vi no meu A2. Vou ter que aprender isso daqui ou pelo menos revisar. Vou ter que fazer agora, trabalhar em cima de redação de texto, tá? Textos, em cima da redação, né? Ou seja, escrevendo textos ali que podem, com temáticas que podem aparecer na minha prova. Eu vou ter que trabalhar com conversação, não é só a simples conversação ali da aluna A que teve lá no curso de DAF, mas sim uma conversação agora voltada para a prova. Beleza? Entenderam, pessoal, qual que é a grande diferença aqui, então, que a gente tem? De um lado ali nós temos alguém, então, né, estudando lá só o DAF, tá? Porém, nunca viu a prova, porém, ela tem muito mais chance de ser aprovada. Por quê? Né? Porque ela teve mais contato. Nós temos agora aqui essa aluna B, né, com o objetivo, Goethe-Zertifikat B1, tá ali, né, tem muitas lacunas, né, muitas defasagens ali no A1, no A1 e no A2, e no próprio B1 também tá ali só aprendendo por simulados. Dá para aprender, então, ali só fazendo simulados, pessoal? Sim, contanto que você faça tudo que eu falei ali para você anteriormente, que você se atente, então, para essas informações e que você utilize, então, o seu simulado de uma forma proveitosa, como eu mencionei, tá? O simulado, pessoal, além de ele ser o termômetro, então, que vai te indicar onde que estão os seus problemas, né, para que você possa, então, consertar eles. Você ainda tem essa mina de ouro ali presente, né, para você trabalhar o seu vocabulário, para você reconhecer, opa, tem problema de gramática aqui, vamos trabalhar em cima da gramática, tá? Vou trabalhar, então, agora escrevendo textos, então, que são temáticas de prova, né, que podem aparecer na minha prova, entendendo determinadas estruturas, então, que eu preciso conhecer desses textos para eu poder fazer minha prova. Trabalhar em cima de conversação agora, que é voltada para a nossa prova. E tu deixar, então, ali, de fato, o simulado, né, ou seja, de fato, para simular, então, a prova, deixar ali, por exemplo, para um sábado, pessoal, tá? É assim, né? A gente não tá... uma coisa que eu costumo dizer para os alunos, né, na fase do preparatório, tá? A gente ainda não está na prova.
tem que fazer simulados o tempo todo? Sim, mas a gente tem que aprender com os nossos simulados. Não simplesmente aceitar a resposta certa e a resposta errada, né? Tem que fazer todo esse processo aqui, os temas, né? Toda essa temática que a gente conversou. Tem uma mina de ouro ali, pessoal, tá? Cada simulado é uma mina de ouro de informações, então, que você tem que se aproveitar. Tem que se aproveitar de cada um deles. Tá? E o simulado, então, a gente de fato ali, né, simular, né? Ou seja, simular a situação real de prova, por exemplo, né? A gente deixa ali para um sábado, né? Ou seja, cronometrado já para você saber, então, para você saber se você está fazendo os textos ali dentro do tempo, se você está conseguindo resolver as questões dentro do tempo ali que está estipulado. Beleza? Mais uma vez, meus queridos, tá? É possível, né? Adianta fazer simulado ali, né? Para passar na prova do Guilty Certificado? Sim, contanto que você siga todas essas instruções que eu acabei de passar aqui para vocês. Beleza, meus queridos? Não se esqueçam, tá? Amanhã, às 8 horas, tá? Mais uma vez, a gente vai estar aqui de novo. Não se esqueçam, tá? De se inscrever aqui na nossa Maratona para Certificação em Alemão, tá? Lembrando que é um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer aí entre os dias 10 e 14 de outubro. Se você não se inscreveu ainda, tá? Vai lá, clica no link que tá na descrição aqui abaixo, ou vai lá no link que tá lá na bio do Instagram, faz a sua inscrição, deixa que ele tenha um e-mail e vem comigo participar dessa maratona. Eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Beleza, meus queridos? Qualquer coisa, tá? Deixa aqui nos comentários, tá? Deixa a tua mensagem aqui. Gosto muito sempre de ler tudo que vocês têm aqui e principalmente, né, de responder vocês, né, de dar um retorno, tá? Às vezes demora ali um pouquinho, mas a gente sempre vai responder com certeza, beleza? Um grande abraço, Manelib, fica com Deus, tá? E aí, ó, pode estudar em cima de simulado? Sim, pessoal, mas de maneira proveitosa, né? De maneira útil, beleza? Nos encontramos amanhã aqui mais uma vez, então, às 8 horas da noite. Um grande abraço, Manelib, bis morgen, mach's gut und tschüss, 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 tschüss.